Olá, bom dia, bom dia. O nosso capítulo de hoje tem como título A Sua Casa como um Lugar de Revelação no Espírito. Os próximos minutos vou estar ministrando aqui sobre a sua vida a respeito de revelação, conceito de revelação bíblico e de que forma nós podemos experimentar de revelação na nossa casa. Então, fica conosco aí que você vai ser muito abençoado, muito abençoada, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos, Marcelo, o Paulo, o pastor William, aleluia, glória a Deus, a Nara também está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Nos próximos minutos eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Aleluia. Graça e paz, Paulo. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. E aí, irmãos? Feriado, desafio maior, né? Para o jejum, são bastante convites para almoçar, para estar junto, né? Com parentes, amigos. Mas vamos perseverar firmes em nome de Jesus. Afinal de contas, são 21 dias, né? Então, não ceda à tentação, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, queria que você, se possível, fosse para algum lugar que você tivesse o mínimo de privacidade para você poder assistir a live aqui e não ser... para que ninguém tire a sua atenção, né? Em nome de Jesus. Amém. Estamos firmes, diz a Rosiane. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Irmãos, peguem aí o link da live aqui e compartilhe com alguém, amém? A Rosicléia também está aqui conosco. Seja bem-vinda, Rose. Aleluia. Compartilhe aí no grupo da família. Aproveita, né, que hoje é o dia, sexta-feira santa, dia que Jesus foi crucificado, já coloca lá na família, olha, estamos nos aproximando da Páscoa, compartilhando aqui uma live aqui do pastor, então vamos aproveitar nessas datas para falarmos do amor de Deus, falarmos do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos entrar então aqui no nosso capítulo de hoje. Que tentação, diz o Paulo. Mas o Senhor já nos fez mais que vencedor, irmão. Amém. O capítulo de hoje é Sua Casa como um lugar de revelação do Espírito. O desejo é que o Espírito Santo gere um profundo desejo no seu coração esses dias, para que a sua casa realmente, na experiência, se torne esse lugar de revelação do Espírito, esse lugar onde pessoas são restauradas, esse lugar onde pessoas são salvas, esse lugar onde pessoas são curadas, o aflito, né? Ele encontra refrigério, ele encontra ali a vida de Deus, esse lugar onde vocês a cada dia estão crescendo em conhecer a Jesus, mas não conhecer a Jesus de uma forma natural, histórica, mas conhecer a Jesus de experimentar dele, de experimentar da presença, da glória dele. Nós muitas vezes ignoramos estes santos desejos que Deus coloca no nosso coração e pensamos que é coisa nossa, né? Mas acredite, se existe um desejo no seu coração de ser uma bênção na vida de outras pessoas, se existe um desejo no seu coração de que a sua casa, de que a sua família seja um lugar, né, onde a presença manifesta do Espírito está, seja um lugar onde as pessoas sejam restauradas, onde pessoas possam nascer de novo, eu quero dizer para você que isso não vem de você. Naturalmente, irmãos, nós somos egoístas. Isso é obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus está impelindo você, o Espírito Santo está impelindo você. A nossa casa
é um lugar de revelação no Espírito. A nossa casa precisa ser um pedaço do céu. As pessoas precisam chegar no convívio da nossa casa, experimentar ali uma extensão da igreja, uma expressão da igreja, do corpo de Cristo ali na nossa família. Interessante, o apóstolo Paulo declara que aquele que não consegue governar a sua casa, ele está desqualificado para ser uma liderança na vida da igreja. O que o apóstolo está dizendo? Que o mover precisa sempre começar na nossa casa. A revelação precisa começar lá no nosso lar, na nossa casa. Eu queria falar um pouquinho aqui do conceito de revelação para você. Eu sei que existem algumas igrejas, né, locais que eles chamam o dom de palavra de conhecimento de revelação. Então, até às vezes tem o anúncio do culto, né? Venha hoje, pregador de fora, vai estar trazendo revelação no nosso culto. E então, muitos irmãos, quando nós falamos essa palavra revelação, eles têm essa ideia do dom, tá? De palavra de conhecimento. Biblicamente, o conceito de revelação é quando os seus olhos espirituais se abrem para uma verdade. Revelação não significa você tomar conhecimento de algo que você nunca ouviu. Muitas vezes nós já temos até um conceito mental a respeito de uma verdade. Às vezes você já ouviu a respeito daquela verdade, a respeito daquele versículo bíblico. Porém, chega o dia que você tem revelação daquela verdade. Você enxerga ela com os olhos de Deus. Eu costumo dizer que é quando cai a ficha. É quando aquela verdade explode dentro de você. É quando você se sente impelido a viver aquela verdade, a experimentar daquela verdade. Então, você teve revelação. A verdade do Evangelho que transforma a sua vida é aquela que você obteve revelação. Não basta você apenas conhecer mentalmente uma verdade bíblica, você precisa ter revelação. É quando aquela verdade explode no seu coração, quando ela toca o seu espírito. Então, nós somos transformados. Então, as pessoas que estão ao nosso redor serão transformados. E aí eu vou falar de novo para você. A sua casa é um lugar de revelação. A sua família. Vamos ler um texto bíblico que está lá em Lucas 24, 29, diz assim: mas eles o constrangeram. Eles quem? Os 2 discípulos de Emaús. Lembra daquela passagem? Jesus ressuscitou, agora Jesus está com o corpo glorificado e ele está andando ali com 2 discípulos. Quando eles chegam em casa, aqueles discípulos constrangem a Jesus a ficar ali com eles. Esse é o texto que eu estou lendo. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o conheceram. Olha só a importância da comunhão, a importância de partir o pão com os irmãos. Foi quando eles estavam em comunhão, foi quando o pão foi partido que eles viram o Senhor. Esse viram o Senhor aqui está falando de revelação. Afinal de contas, eles já estavam com Jesus, eles já vinham ouvindo Jesus em todo o caminho, mas foi nesse momento que eles tiveram revelação de quem estava com eles. E eles até comentaram depois um com o outro, né? Dizendo bem que quando ele falava, o nosso coração aquecia. Né? Bem que quando ele falava, eu percebia que existia algo. Mas foi nesse exato momento aqui que eles obtiveram revelação. Eu fico pensando que o que esses discípulos fizeram para constranger Deus a ficar com eles? Como que nós constrangemos a Deus? Deus ele não é
influenciado por coisas exteriores. Eu fico pensando que o que constrangeu a Jesus a ficar com esses discípulos foi o desejo deles de ouvir mais a respeito de Jesus. Foi o desejo deles de ter mais de Jesus. Então, a nossa casa se torna um lugar de revelação quando nós temos esse anseio, quando nós temos esse desejo de conhecer mais a Jesus. Isso precisa estar presente na nossa família. Eu quero conhecer mais Ele, eu quero desfrutar mais da presença dEle, né? Porque conhecer o Senhor não é você saber uma história da Bíblia. O Evangelho não foi feito para você estudar ele apenas, o Evangelho foi feito em primeiro momento para que possamos viver, para que possamos desfrutar. Você precisa desfrutar do Evangelho, você precisa viver, você precisa receber no Espírito, sentir nas suas emoções, tá? E depois compreender na sua mente aquilo que foi revelado lá no seu Espírito, ou seja, é uma verdade, tá? Que é viva dentro de nós, não pode ser uma verdade só da letra, tá? Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, você precisa experimentar essa verdade. Afinal de contas, o que adianta você saber tudo da laranja se você nunca tomou um suco de laranja, se você não experimenta? É preciso experimentar o Evangelho. Então, quando nós mantemos esse desejo na nossa família de conhecer mais a Jesus, de ter mais dele, a nossa casa continuará sendo um lugar de revelação. Você que é mais velho na fé, você precisa tomar cuidado, porque a sua tentação é se tornar alguém religioso. O que é o religioso? É aquele que tem aparência, mas não tem realidade. O religioso, ele perdeu o poder de contemplar a Jesus. O religioso, ele perdeu a capacidade ou seja, as coisas de Deus se tornaram comuns para ele. Nunca permita, nós não podemos permitir que as coisas de Deus se tornem comuns para nós. Precisamos constantemente renovar nossa paixão, experimentar do Senhor, experimentar da vida dele, experimentar o envolvimento com um novo convertido, com pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, né? De nós presenciarmos milagres, de presenciarmos o mover de Deus na nossa célula, nos nossos cultos, nossa família. Isso vai mantendo a chama acesa dentro de nós, da nossa casa. Então, perceba que Jesus, ele se revelou, né, para os discípulos dentro da casa deles. O mover foi dentro da casa deles. Você que é anfitrião, você não sabe, talvez você não tenha ideia ainda do privilégio que é ter uma célula que se reúne na sua casa toda semana. Isso é muito precioso, irmãos. Todos nós deveríamos ter esse desejo de sermos anfitriões. Muitas vezes ficamos avaliando de forma natural, vai sujar o meu tapete, o meu sofá, mas isso tudo vai ficar, isso tudo é bobagem. Se estragar o seu sofá, Deus vai dar outro para você, muito melhor. Mas isso não vai acontecer. Então, nós precisamos manter esse coração que nós queremos mais de Jesus. Todas as noites pelo menos quase todas as noites, eu conto uma história da Bíblia para minha filha mais velha, Luísa. E eu acho interessante assim o quanto que ela valoriza aquele momento ali, o quanto que ela fica feliz por aquele momento ali. Então ela já vai para o quarto dizendo: pai, tem que me contar história. Ela já vem com a Bíbliazinha dela, já quer que eu conte alguma história para ela. E ela fica ali prestando atenção naquela história e aí ela fica ali imaginando, né? Então, olha só, nós precisamos, assim como a Luísa, né, ter esse coração sedento por ouvir mais de Jesus, por ter mais de Jesus, por ter mais revelação da vida dele na nossa casa. Então, o plano de Deus, irmãos, ele foi concluído em Cristo Jesus. Então, o Senhor não tem que refazer mais nada. A obra já foi consumada. Assim como Deus chamou Adão e Eva para um jardim que já estava concluído,
Quando Deus chamou você para uma obra que estava consumada. Lembra que Cristo bradou lá na cruz? Né? Está consumado, ou seja, já foi tudo, né, garantido. Nossos pecados foram perdoados, a provisão já foi, né, garantida, o livramento, né? Toda a provisão de Deus nos foi garantida ali na cruz, para mim e para você, para nossa família. Então, o que nós precisamos agora? Na realidade, nós precisamos ver, nós precisamos ter olhos para enxergar, olhos para ver aquilo que Deus já fez lá na cruz, em Cristo Jesus por nós. Então, quando você pede algo para Deus, que é segundo a vontade dele, a Bíblia diz que na realidade você já tem o sim e o amém da parte de Deus. Se você já tem o sim e o amém da parte de Deus, significa que você já tem, que você já é. O problema é que você não enxerga ainda muitas coisas. É por isso que nós precisamos de revelação. Precisamos que o Espírito de Deus traga luz ao nosso espírito para que você possa enxergar quem você já é em Cristo. Você já é tudo aquilo que Deus quer que você seja. Você já tem os talentos que você precisa, você já tem os recursos que você precisa, você já tem a sabedoria que você precisa para sair dessa circunstância, você já tem a provisão emocional, a provisão, né, de ânimo, você já tem para sair dessa circunstância. O problema é que você não vê ainda. Por isso que a nossa casa precisa ser um lugar de revelação, por isso que nós precisamos de revelação. Porque é o momento em que você enxerga. A verdadeira transformação, e essa é uma das formas também de nós sabermos quando algo é obra do diabo e quando algo é obra de Deus. Você precisa avaliar a origem. Porque quando é obra de Deus, ela parte de dentro de nós. Então, antes das pessoas verem algo exteriormente na sua vida, já aconteceu lá dentro de você. Então, às vezes você vai experimentar muito disso. Às vezes você vai orar, você vai gastar um tempo na presença de Deus. E quando você terminou o seu tempo de oração, você terminou aquele tempo ali, você vai perceber que as circunstâncias continuam as mesmas, mas algo dentro de você mudou. Ou seja, você obteve revelação de algo que você já tem, de alguém que você já é em Cristo Jesus. O Senhor nos dê graça esses dias, irmãos. Possamos nos aproximar dele com um coração simples, humilde e pedirmos revelação para que, quando você olhar para a sua família, você possa ver como Deus a vê. Quando você olhar para os irmãos da sua célula, você possa ver aqueles irmãos como Deus vê. Com o espírito de revelação. Amém? Então, lá em Efésios 1, 17 e 19, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de 3 coisas que os irmãos deveriam ter revelação. E é sobre essas 3 coisas que eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. Vamos ler o texto, Efésios 1, 17 e 19. Se você consegue aí acessar ou abrir sua Bíblia, faça isso. Efésios 1, 17 e 19, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Quero que você ore a partir de hoje. Paulo está dizendo que você deve orar. Paulo está orando aqui para que os irmãos eles possam ter mais espírito de sabedoria e de revelação. Continuamos. No pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, a primeira coisa que o apóstolo menciona aqui é que nós precisamos crescer em revelação em relação a conhecer a plenitude de Cristo Jesus. A nossa vida cristã
não é nada mais do que você enxergar a Deus através da face de Jesus. Então, quanto mais olhamos para Cristo, quanto mais olhamos para Jesus, mais nós vamos obter revelação e mais nós vamos enxergar o Pai, mais nós vamos enxergar a Deus. Cristianismo é a vida de Cristo em você. Cristianismo é a vida de Cristo fluindo em nós, fluindo na nossa casa. Cristianismo não é conhecimento a respeito do que é certo e a respeito do que é errado. Sei, novo convertido, ele sempre quer saber, mas isso é certo, pastor? Mas isso é errado? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? E existem muitas pessoas que nem se aproximam da vida da igreja porque eles ficam pensando, mas aí agora eu vou lá no culto lá dos crentes e aí eu não posso fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, aquele outro. Mas cristianismo não é isso. Cristianismo é você enxergar a Deus através da face de Jesus. Cristianismo, e você fazer isso todos os dias, constantemente fazer isso. Cristianismo é você fluir na vida de Deus. Cristianismo é você ser cheio de Jesus e expressar isso aonde você estiver. A nossa casa precisa ser assim. Esse lugar de revelação. Paulo diz, nós precisamos crescer na plenitude do conhecimento de Cristo. Em Atos 17, você pode ler o capítulo depois, você vai ver ali que o espírito de Paulo está inquieto em relação, em face à idolatria que havia em Atenas. Então, os filósofos de Atenas criaram, altar ali para tudo que é tipo de Deus. Havia até o Deus desconhecido, porque na cabeça dos atenienses, Deus era alguém tão grande, tão supremo, que era impossível eles conhecer a Deus. Eles tentaram conhecer a Deus através da filosofia, mas eles não obtiveram sucesso. Quando Paulo, ele fala aos irmãos de Efésios, esses irmãos aqui, eles já estão em outra realidade. Foi o texto que eu li com você. Eles estão em outra realidade. Qual é a realidade? Esses irmãos nasceram de novo e agora eles podem conhecer a Deus. É o novo nascimento que nos capacita a conhecer a Deus. Pastor, o que é o novo nascimento? É quando você confessa a Cristo com os seus lábios. É quando você confessa Ele como teu Salvador. Então, os irmãos já nasceram de novo, eles já conheciam a Deus, mas quando Paulo vai falar de revelação, quando Paulo está orando para que esses irmãos tenham revelação, Paulo diz o seguinte: vocês precisam crescer ainda mais, vocês precisam conhecer a plenitude de Cristo Jesus. Aleluia! Eu quero dizer para você, nós precisamos conhecer mais a Jesus ainda, precisamos conhecer mais Ele, ter mais revelação dEle, mais revelação do Evangelho. Nós precisamos de mais, irmãos. Essa verdade aqui serve para mim, serve para você, serve para a sua casa. Nós precisamos mais, precisamos ter os nossos olhos abertos, precisamos que a cada dia, que a cada live como essa aqui, que eu estou ministrando para você, o pastor William, o Márcio já esteve aqui, que o Espírito Santo traga luz ao nosso coração, para que a gente possa conhecer mais a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. 2 Pedro 1:2 diz assim: graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É no pleno conhecimento de Jesus, é quando você tem revelação da pessoa de Jesus, é que você vai experimentar de graça, paz, de favor sobre a sua vida. Muitos apoiam, se apoiam nas suas emoções, se apoiam na razão, na sua mente, e eles ficam inseguros e com medo, porque você não pode conhecer Jesus através das suas emoções, porque Deus não é um sentimento. Você não pode conhecer Jesus através da razão, da sua mente apenas.
porque Deus não é um pensamento. Você só pode conhecer a Deus através do seu Espírito, tendo revelação, contemplando a Cristo, desfrutando da presença dele, desfrutando de um relacionamento com ele todos os dias. Então você começa a ver a Jesus por revelação, você começa a enxergar o Pai, a sua casa começa a enxergar o Pai. Que o Senhor dê graça e dê olhos para que você e ouvidos para que você consiga compreender o que eu estou falando para você. Isso é algo fundamental na sua vida de fé. Nós precisamos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. A segunda coisa que Paulo menciona, que nós precisamos ter mais revelação, é conhecer o chamamento e a herança de Deus. Vamos ler Efésios 1:18, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Perceba que Deus é que nos chama, Deus chamou você. Deus escolheu você. Eu sei que nós usamos a expressão, eu aceitei a Jesus, encontrei Jesus, foi Ele que encontrou você. O Paulo está dizendo aqui a esperança do seu chamamento. Não é você que escolheu Deus, Deus escolheu você. Deus predestinou você. Deus escolheu a sua casa. Aleluia! Deus escolheu a sua casa. Não importa o que você esteja passando hoje, eu quero que você saiba que Deus escolheu você. É por isso que você está aqui nessa live, é por isso que você tem esse desejo, essa fome de conhecer mais do Senhor. É porque Deus chamou a sua casa, é porque Deus chamou a sua vida. Deus te escolheu. Há um propósito de Deus para a sua vida nessa terra. Você não está aqui por acaso nessa terra. Você não está aqui que nem desitado para ler um livro, plantar uma árvore, ter um filho, depois morrer. Você está aqui para muito mais do que isso. Deus escolheu, há um propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito, em primeiro lugar, ele passa por você ter intimidade com Deus. Muitos irmãos me perguntam: pastor, eu fico em dúvida a respeito do propósito de Deus para mim. E aí eles ficam tentando descobrir o propósito de Deus. Só que muitos buscam no lugar errado. Porque você não vai descobrir o propósito de Deus apenas avaliando se você está se sentindo bem, se você não está, se você gosta de fazer aquilo, se você não gosta. Você não vai descobrir o propósito de Deus assim para a sua vida. Você descobre o propósito de Deus tendo intimidade com Ele. Porque Deus chamou você, em primeiro lugar, para ter intimidade com Ele. Deus chamou você para se relacionar com Ele. Você nunca vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida se você não gasta tempo com Ele, se você não desfruta de intimidade com Ele. Porque começa por aí. Então, Deus chamou você, Deus escolheu você. Eu acredito que o propósito de Deus ele se divide em dois momentos na sua vida. É o casamento de duas coisas. Primeiro é o seu chamado para ter intimidade, comunhão, e depois são os seus talentos, os dons que Deus te deu para você servir os irmãos. Então, o propósito de Deus, ele passa por duas coisas. Primeiro, sua intimidade com Jesus, seu relacionamento com Deus. Depois passa pelo fato de você servir os irmãos com os dons e com os talentos que Deus te deu. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Então Paulo diz que nós precisamos ter revelação do chamamento de Deus para nós. Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus tem um propósito para a sua vida, não é você que inventa o seu propósito. Deus tem um propósito já estabelecido para você. Aí ele fala também a respeito do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança. Então, que herança é essa? Paulo diz que eu e você somos a herança de Deus.
Você pode dizer aí, eu sou herança de Deus? Coloca aqui nos comentários enquanto eu tomo água. Você já pensou nisso? Quando alguém chega para você e diz o seguinte: olha, tem uma herança para você. O que você pensa? Você pensa em coisa boa. É ou não é? Oh, aleluia, glória a Deus. Tá? Pois nós somos a herança de Deus. Como se Deus estivesse dizendo assim: olha, você é a minha recompensa, você é a minha herança. No versículo 5 e o versículo 11, diz assim: nos predestinou para Ele. Deus adotou você. Eu acho algo interessante em relação à adoção, porque ninguém adota uma criança sem querer. Você ter um filho seu natural pode vir sem querer. É ou não é? Pode vir sem querer. Aí não queria, mas amém. Glória a Deus, Deus é bom, veio. Agora, adoção não. Quando um casal vai adotar um filho, o que eles fazem? Eles refletem a respeito daquilo ali, eles pensam a respeito, eles ponderam. Então, eu posso dizer assim, que o filho adotado, ele tem um valor, assim, muito estimado. Às vezes, pode ser até maior do que o filho que é natural. Deus adotou você, Deus não estava enganado, Ele ama você, Deus escolheu você, Deus chamou você. E agora Paulo está dizendo que Deus considera você como a herança dele. Deus tem alegria em você. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Deus se alegra. É incrível que o diabo sempre quer nos convencer que Deus está de mal conosco, que Deus está brabo com você porque você fez isso ou você fez aquilo. Mas agora é o contrário. Deus, ele se alegra conosco. Quando Deus olha para a nossa casa, Deus se alegra. Você é herança do Senhor. Continuamos o texto. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra aqui, beneplácito, essa palavra bonita, né? Então, nele, no qual fomos também feitos herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, a herança predestinada por Deus é nos ter como filhos. Ele quer filhos. Muitos ignoram essa questão dos filhos na vida da igreja. Você pode dar uma coisa para Deus que Ele ainda não tem. Filhos. Já pensou? Às vezes a gente vai presentear alguém e muitas vezes a gente fica pensando: o que eu posso dar para fulano? Ele tem tudo. Não é? É difícil de dar presente. Imagina você dar algo para Deus, mas tem algo que nós podemos dar para Deus que Ele não tem ainda: filhos que estão longe, pessoas que estão longe, que ainda não nasceram de novo. Então, essa questão de filhos é muito importante, e a Bíblia está dizendo que a riqueza da glória de Deus, a sua alegria, a sua paixão está em ter filhos. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Sei que quando você olha, tem muitos irmãos que começam a olhar para a vida da igreja, aquele olhar carnal, só vê as falhas, só vê os defeitos. Eu quero dizer, você vai ficar com problema com o Pai, porque o Pai ama os seus filhos são a sua herança. Às vezes você vai a algum lugar, seu filho começa a fazer arte, e aí tem alguém lá que fica daqui a pouco com uma cara meio torcida, né, do seu filho. Como que acontece? Você já fica, porque é seu filho, você ama o seu filho, mesmo fazendo bagunça, né, mesmo fazendo alguma coisa, é seu filho. Então, a igreja para Deus também é assim. Nós precisamos amar a igreja, nós precisamos cuidar da igreja, nós precisamos zelar pela igreja, irmãos. Você sabia disso? O problema, sabe quando que os conflitos não são resolvidos e as coisas vão para a carne? Quando você coloca você
Quando você coloca a sua pessoa ali em primeiro lugar. Porque se nós sempre pensarmos na igreja, então logo nós vamos ter sabedoria e direção e as coisas vão se resolver. Entende? Então pense na igreja. Não pense, eu fui ofendido agora, ele não tinha direito de fazer isso. Não, pense na igreja. O que vai ser melhor para a igreja, para o corpo de Cristo aqui nessa situação, nessa circunstância. E faça. Amém? Outra questão que Paulo diz que nós precisamos ter revelação, precisamos crescer em revelação, nossa casa nesses dias, é conhecer a suprema grandeza do seu poder. Está lá, Efésios 1:19, parte A, diz assim: a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, eu quero dizer para você, o poder de Deus habita aí em você. Tá? Então, hoje as pessoas estão falando a respeito que hoje seria o dia em que Jesus foi crucificado, domingo, o dia em que ele ressuscitou. Tá? Sabe o poder que ressuscitou a Jesus? Pensa no poder que ressuscitou a Jesus. Não é qualquer poder, é um grande poder. Ressuscitou Jesus, pois foi esse mesmo poder que fez com que você nascesse de novo. Foi o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, foi o poder que fez com que você se tornasse filho de Deus o dia em que você entregou sua vida a Jesus. As pessoas pensam que nascer de novo é uma questão apenas de moral, ou seja, eu dava oi, agora dou paz, antes eu mentia, agora não minto mais. O novo nascimento é muito mais do que isso. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus, aquele dia que você entregou sua vida a Cristo, aquele poder da ressurreição, ele veio e transformou você em filho de Deus. Ele veio e mudou a sua natureza. Você tem a natureza divina agora que habita aí dentro de você. Aleluia! E é esse poder que está aí dentro de você. É esse poder que habita aí no seu Espírito Santo. Nós precisamos ter mais revelação do poder que habita em nós, irmãos. Às vezes tem alguém enfermo e você fica meio tímido para orar, fica pensando que você brigou com a sua mulher no início da semana. Meu Deus do céu! Se você tivesse revelação do poder que há aí dentro de você, o poder da ressurreição. Quando nós estamos com um parente doente, quando nós estamos com alguém conhecido em um leito de morte, você começa a perceber ali o poder que há na morte. Você diz, meu Deus, o que é a vida? Não é o que as pessoas dizem lá numa cerimônia fúnebre, é o que todo mundo está dizendo, o que é a vida, Quando a morte vem, não tem o que a gente fazer. As pessoas começam a perceber ali o poder da morte. Pois o poder que ressuscitou Jesus é muito maior do que o poder da morte. Se Cristo não nos arrebatar, irmãos, você vai morrer, mas eu quero dizer, o poder que há em você vai fazer com que a morte vá embora e você vai ressuscitar com um corpo glorificado, porque você já venceu a morte. Por que você venceu a morte? Porque Cristo venceu, e agora o poder que estava em Cristo, que ressuscitou Cristo, ele habita aí dentro de você. Dentro de você. Eu quero que você diga para essa circunstância que está afrontando você, o poder de Deus habita em mim, a unção de Deus está em mim, está sobre mim, e o poder de Deus que habita em mim é muito maior do que esse gigante, é muito maior do que essa circunstância. Aleluia! O poder de Deus que habita em você é muito maior do que qualquer resistência do inferno, é muito maior do que qualquer demônio, é muito maior do que o próprio diabo, o poder que habita em você. Aleluia! Glória a Deus! Senhor nos dê revelação. Paulo está dizendo que nós precisamos crescer em revelação, na suprema grandeza do seu poder. Aleluia!
quando Deus desafiar você a ser um líder de célula, e Ele vai fazer isso o dia que o seu líder de célula procurar você para ser um líder de treinamento, e o diabo vai soprar no seu ouvido e dizer, você não é capaz, irmão, como é que Deus vai te usar? Você não tem talentos, você é isso, você é aquilo, era só a família que você nasceu. Eu quero que você diga o seguinte: o poder de Deus habita em mim, o poder que ressuscitou Jesus habita em mim, eu não preciso de mais nada, esse poder vai me capacitar, esse poder vai me dar sabedoria, esse poder vai suprir as minhas necessidades, o poder da ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Então, são essas três coisas que o apóstolo Paulo menciona que nós precisamos crescer em revelação, a nossa casa precisa crescer em revelação. Primeiro, conhecer a plenitude de Cristo Jesus. Você pode crescer mais em revelação a Jesus, muito mais. Nós precisamos ter esse coração humilde e continuarmos, irmãos, contemplando a Jesus e não permitirmos que as coisas de Deus se tornem normais na nossa vida. Paulo diz que nós precisamos também conhecer o chamamento. Deus chamou você, Deus escolheu você. Não foi você que escolheu a Deus, Deus escolheu você. Pastor, mas nem eu mesmo me escolheria. Pois é, mas Deus viu alguma coisa em você que nem você vê ainda, mas Ele já viu. Ele já viu, Deus chamou você. E não é você que escolhe o seu propósito. Você apenas vai ter revelação do propósito que Deus já determinou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não é você que escolhe o seu propósito. Você também precisa ter mais revelação que você é herança de Deus. Você é filho, amado dele, você é herança. Deus se alegra em você, Deus se alegra com a sua casa. Também precisamos conhecer a suprema grandeza do seu poder. E esse conhecer que eu falo é revelação. Revelação, quando você tem revelação. Glória a Deus. Nós precisamos de revelação cada dia mais, irmãos. Senhor, e o Espírito Santo ilumine nosso espírito, abrindo os nossos olhos. Amém? Queria orar com você, queria que humildemente você pedisse hoje, e a partir de agora eu aconselho que você faça isso todos os dias no seu devocional. Peça revelação. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Quanto mais revelação nós temos de Cristo, mais nós enxergamos a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus está falando com você agora aí. O Senhor está aquecendo aí o seu espírito, despertando você para coisas novas, para um nível de fé mais elevado, para um novo andar diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Os seus vizinhos perceberão isso, os seus colegas de serviço vão perceber isso. Oramos, amém, irmãos? Se é possível, fecha aí os teus olhos, vamos clamar a Deus, vamos nos humilhar diante dele, nós precisamos contemplá-lo, precisamos ver assim como ele vê. Pai, nós te damos graças, obrigado, Deus, por esse tempo aqui com meus irmãos, obrigado pela presença manifesta do teu Espírito. Oh, Deus, que faz com que essas verdades queimem nosso coração. Oh, Deus, eu declaro espírito de revelação sobre a vida dos meus irmãos. Que eles cresçam em revelação. Que eles cresçam em relação ao teu poder. Poder da ressurreição que habita neles. Meu Deus, em nome de Jesus, toda timidez, Pai, vai embora. Dê lugar, meu Deus, à ousadia do Espírito. Dê lugar, Deus, Pai, à manifestação desse poder que habita em nós. Deus, dê revelação a eles de que eles são filhos amados, foram escolhidos pelo Senhor, que a nossa casa foi escolhida, nossa casa foi separada pelo Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor vê aquilo que os homens não veem. Dê revelação também a eles, a nós, a respeito de Jesus, a respeito da obra da cruz. Deus, que nesse final de semana, que nesses dias possamos
refletir na obra da cruz, possamos meditar nela e possamos crescer em revelação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Tenha um dia abençoado. Desfrute aí com a sua família, com os irmãos, com seus amigos. Feriado. Não esqueça, você é um instrumento de Deus aonde você estiver. O poder de Deus habita aí dentro de você. Eu amo muito você, nossa casa aqui, amamos muito cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Um abraço. Até amanhã, ao meio-dia e 15, né? Melhor dizendo, lá no perfil do pastor William. Deus abençoe.